Salvador Jesus Cristo. Desde já agradeço ao presbítero Paulo César por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui podendo participar junto com os senhores. Tenho acompanhado algumas lives e desde já quero parabenizar por esse trabalho de divulgação. Já vi grandes homens e grandes mulheres de Deus terem espaço aqui para fazer divulgação do trabalho com que estão envolvidos na obra de Deus. Então, desde já, parabenizo aqui a live dos Bereanos e me sinto honrado por esse convite de estar aqui participando. Graças a Deus, estou servindo ao Senhor Jesus Cristo já desde os meus 14 anos de idade na Igreja Assembleia de Deus. Começamos pela Igreja Universal do Reino de Deus, meu pai se converteu na Universal, fomos para lá, né, toda a família. Participei do grupo de jovens de lá ainda, depois ele migrou para a Assembleia de Deus. Eu visitei, gostei e também aderi à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, começando ali no setor 34 Pinheiros, a antiga igreja que tinha na Vila Beatriz, que depois migrou para a Rua Heitor Penteado, agora a congregação de Vila Madalena. Então, desde meus 14 anos, servindo a Deus lá, e pela misericórdia de Deus, trabalhando também com a área de escola bíblica dominical, ter iniciado com o grupo de discipulado, posteriormente passei para o grupo de jovens, e fiquei mais de 15 anos atuando como professor da sala de obreiros. Então isso para mim é um grande privilégio, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço a Deus por isso, faço menção porque é um privilégio que Deus me concedeu. Agora, no começo do ano, em janeiro, eu mudei aqui para a Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui na Vila dos Remédios. Devido à distância, eu me mudei para cá. Ainda fiquei um ano congregando na Vila Madalena, mas migrei aqui para a Assembleia de Deus, Ministério do Perus, então estou congregando ali. Mas continuo com muita ligação com as igrejas do setor 34, então ministro aulas, palestras, né, participo, né, de eventos, já participei recentemente aí de culto de missões, então meu envolvimento é todo, minhas raízes estão lá e meu envolvimento é bastante com o pessoal de lá ainda. Participo ainda do núcleo de teologia do setor 34, fornecendo material gravado, então eu tenho aulas gravadas e forneço nos grupos. E também, sempre que possível, participo com aulas. Pastor Adelício Silva, pastor Adelício, do setor 34, me confia essa oportunidade, então sempre que possível eu estou lá cooperando juntamente com eles e acompanhando aí nos grupos, dando todo o suporte, ok? Então, somente até aqui, acredito que é o suficiente. Vamos então dando sequência. Projeto de estudos bíblicos. Ótimo, 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 excelente. Ok. Com relação a esse projeto, servindo a Deus na Vila Madalena, como eu já falei, trabalhando, auxiliando os pastores, né, os dirigentes que por lá trabalharam, sempre prestando auxílio com esclarecimentos teológicos, porque desde cedo eu me interessei muito pelos estudos em teologia. Então, ministrando aulas em EBD, consultando revistas da EBD e também as suas bibliografias, eu comecei a buscar os livros dessas bibliografias e comecei a perceber cedo que eu precisaria estar mergulhando, né, imergindo no conhecimento teológico para poder servir bem, poder atender bem a demanda, né, do trabalho na obra de Deus. Então eu comecei a buscar cursos livres, cursos à distância, já me introduzindo ao assunto, e então comecei a prestar esse suporte. Então, conforme as dúvidas surgiam para os obreiros, para os presbíteros, né, para os pastores, eu ia sempre me dedicando em fornecer esclarecimentos. Então, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu fui ganhando essa confiança para poder estar dando esse suporte, para poder estar dando esse auxílio na igreja. Então, me surgiu, a partir de estudos da Sagrada Escritura, e eu inclusive elenquei aqui alguns textos, ok, que muito me chamaram a atenção com relação a esse trabalho. Eu quero citar apenas dois aqui, que é segundo o livro de Crônicas 17, 5 ao 10. Então, o trabalho que foi desenvolvido no período do rei Josafá, de estudos, né, da Sagrada Escritura. Então, ele incentivou esses estudos para todo o reino de Judá. E também, depois do retorno do cativeiro babilônico, posso citar Esdras 7, 9 ao 10. O trabalho feito pelo escriba Esdras, né, de restauração, de resgate da fé do povo de Deus por meio da Sagrada Escritura, por meio dos estudos. Eu comecei a observar que tanto ao longo da Sagrada Escritura, depois passando para a história da igreja,
olhando para a Reforma Protestante, olhando para os grandes avivamentos, eles são precedidos de estudo sistemático da Sagrada Escritura. Então, sempre que o povo de Deus se debruçou sobre o texto da Sagrada Escritura para buscá-lo em profundidade, para buscar compreendê-lo, se aprofundar nele não somente teoricamente, mas passando para uma ação, permitir que o texto bíblico reja sobre a sua ação, seu modo de vida, forma de vida, isso trazia consequências benéficas, positivas, no sentido da comunhão da igreja, no sentido dos avivamentos, no sentido da operação do trabalhar de Deus através da igreja de Cristo. Então, observando esse movimento, comecei a propor que nós também nos voltássemos para um estudo sistemático da Sagrada Escritura, da Bíblia capa a capa, né? Assumir esse desafio, porque de fato é um grande desafio. Você vai estar garimpando ao longo de toda a Sagrada Escritura, se deparando com dificuldades teológicas, precisando imergir aí em estudos, comentários bíblicos, léxicos, buscar para poder fornecer um estudo ortodoxo. Então é uma tarefa muito grande, mas eu entendi que é uma tarefa que também traz positivos resultados, né? Também traz desenvolvimento, né? Também traz amadurecimento espiritual. Então alguns pastores me abriram espaço para isso. Eu aqui quero reconhecer a grande oportunidade que eu tive durante o ministério do evangelista Alvino Dias. O evangelista Alvino Dias, que esteve na Vila Madalena e que me deu oportunidade. Então, fizemos reuniões com todos os obreiros, né, desde presbíteros, diáconos, cooperadores, expusemos o propósito e convidamos aqueles que quiserem participarem também desses estudos sistemáticos. Então, era oportunizado uma terça-feira do mês. Nessa terça-feira era desenvolvido o trabalho de estudo da Sagrada Escritura. Então, se um começasse em Gênesis, capítulo 1, ele ia caminhar ao longo de alguns versículos e posteriormente outro irmão daria continuidade com os demais versículos, elencando daquele trecho bíblico, né, daquela perícope, o texto que seria basilar para a sua mensagem, estruturando a sua mensagem de uma forma ou temática, ou textual, ou expositiva, mas trazendo vinculado àquele trecho. Então ele daria continuidade ao trabalho anterior e o posterior daria continuidade ao trabalho executado por ele. E assim iríamos caminhando ao longo de toda a Sagrada Escritura. Então, como eu estava incumbido do projeto, eu procurei sempre estar à frente, né? Elaborando esboços, fornecendo estudos, fornecendo estratégias para trabalhar com os textos. E sempre que possível, né, eu estava ali trazendo mensagens, ministrações que iriam nessa sequência. Então a gente fez abordando o Antigo Testamento numa terça, Novo Testamento na próxima terça que seria fornecida. Trabalhamos durante um bom tempo com isso. A igreja no primeiro momento, eu quero ser muito franco para você, que a igreja no primeiro momento ficou um tanto atônita, né? Não entendeu muito bem o que tipo de trabalho é esse, né? O que estava acontecendo. Mas também quero glorificar a Deus que com o passar do tempo, né, dos estudos que iam sendo ministrados, começou a criar uma expectativa nas pessoas pelo próximo estudo que viria. Então aquilo começou a ser abraçado por eles como um propósito, tá certo? Como um método de se estudar a Sagrada Escritura na igreja. Então, independentemente das leituras devocionais que eram feitas em casa, eles já esperavam pela próxima terça-feira de estudo, inclusive foi abordado muitas vezes. Irmão, quando é que vai ser a próxima? Não dá para colocar mais terças, não dá para ter mais vezes, né, para não ficar tão longo. Então, primeiro houve uma... Porque tudo que é novo assusta um pouco, né? Então as pessoas primeiro, o que é isso? O que está acontecendo? Como é que vai ser esse negócio? Mas, passado um tempo que eles começaram a entender qual era o propósito, que era galgar toda a Sagrada Escritura e trazer esclarecimentos importantes em relação a trechos difíceis, tá certo? Buscando numa ortodoxia, né, numa teologia saudável, eles começaram a entender os benefícios e se envolver com o projeto e buscar cada vez mais oportunidades de estar ali participando e querendo até mais oportunidades. Mas basicamente é isso, é uma missão, tá certo? É um desafio de estudarmos a Sagrada Escritura na sua completude, tá ok? Porque olhando para aquilo que é feito na igreja, nós entendemos que
o Espírito Santo de Deus que cuida da igreja não deixa faltar nada. Então, não estamos dizendo com essa proposta que estamos cobrindo um buraco, que estamos cobrindo uma lacuna. Nós estamos apenas dizendo que o Espírito Santo trabalha de multiformes maneiras, que ele tem diversas formas de atuar e que ele, sim, pode trazer muito, pode enriquecer muito a igreja por meio de um estudo sistemático, por meio de nós nos voltarmos para a Sagrada Escritura e valorizarmos cada trecho dela, uma vez que declaramos que ela é teopneus, que ela é divinamente inspirada, que toda a Escritura, tá certo, é apta a trazer edificação, tá certo, trazer fortalecimento espiritual. Então, se toda a Escritura ela é apta, ela é inspirada, tá certo, ela é teopneustos, nós então vamos buscar nos dedicar a galgar todos os textos bíblicos, a galgar todos os cada um, né, dos textos bíblicos, trazendo estudos importantes para a igreja. Agora, claro que o projeto sofreu modificações, porque num primeiro momento eu tentei ser detalhista. Eu tentei ser muito detalhista nas abordagens. Então, alguns presbíteros, o pastor Paulo, por exemplo, pastor Paulo, que era dirigente do Continental, agora está no Jaguaré 1, do setor 34 Pinheiros, ele conversou bastante comigo, outros irmãos como o presbítero William, outras pessoas também me aconselharam, falaram, ó, não seja tão detalhista na abordagem, senão o projeto fica para 10 anos, 20 anos. Então seja um pouco mais, uma abordagem mais geral. Então faça uma abordagem mais geral para você poder caminhar mais rápido, né, para que o povo possa entender que vai haver uma conclusão, vamos chegar até Apocalipse. Então foram conselhos muito bons que eu inclusive adotei e comecei a remodelar, tá certo, o projeto. Ele está agora numa fase que estamos meditando acerca dele, trabalhando, orando, né, buscando meios de aprimorá-lo, e já tem oportunidade para continuar essa ministração na congregação do Jaguaré 1, que é onde está o Paulo Vieira, está lá como dirigente, e também já tem interesse da congregação que está lá esqueci agora qual bairro, mas é o Biratã, pastor Biratã já solicitou também que fosse aplicado lá. Então, o que estamos propondo? Um método por meio do qual os dirigentes podem ou adotar ele mesmo ou abrir espaço na agenda uma terça-feira do mês para que naquela terça-feira a Sagrada Escritura seja estudada na íntegra e sistematicamente, tá certo? Para que a ortodoxia bíblica seja defendida por meio desse projeto, por meio desse método, ok? Então, basicamente é isso aí que estamos buscando fazer, estamos buscando implementar. Com 3 anos, nós vamos cobrir a Sagrada Escritura, ok? Fazendo estudos sistemáticos, pegando, por exemplo, alguns trechos principais, porque se fôssemos fazer detalhadamente como eu estava fazendo, não tem prazo. Como eu falei para os irmãos, eu tive a audácia de dizer para eles, ó irmãos, a gente vai estudar isso aqui até a gente ser arrebatado, tá bom? Então, enquanto a gente não for arrebatado, a gente vai estudando isso aqui. A gente vai aqui no projeto, vai seguindo com o projeto. Aí alguns se assustaram, alguns gostaram, e aí o que foi passado para mim, o que foi passado como conselho e que eu entendi, é um trabalho voluntário e é um trabalho que não pode ser imposto. Então o dirigente precisa entender o valor desse trabalho e permitir. A gente não pode impor ao dirigente que isso vai ser feito e acabou. Então o dirigente precisa comprar a ideia, né? Ele precisa abraçar o projeto. Então, um dirigente deu essa liberdade, abriu a porta. Outro dirigente já pode não querer necessariamente que aquilo seja feito daquela maneira. E tem outro propósito, e tem outra ideia, outro projeto. É a liberdade dele, é a autoridade dele sobre a congregação. Então, esses meus amigos falaram, resuma, né? Fecha mais o trabalho para que durante o período de um dirigente que abrir essa oportunidade seja feito e seja concluído. Comece e termine durante o período daquele dirigente. Então acredito que com 3 anos nós cobrimos esse estudo sem deixar muita coisa para trás. E aí, se 3 anos concluímos ele permanecer, a gente volta pegando outros trechos, pegando outros estudos, porque a Sagrada Escritura ela não tem fim. O Espírito Santo de Deus te revela num texto. Eu acredito que o Senhor já teve essa oportunidade muitas vezes de pregar em determinado trecho bíblico
e aquele mesmo trecho bíblico, em outra ocasião em que você vai pregar, o Espírito Santo de Deus te revelar outra coisa, te dar uma outra direção, um outro direcionamento sobre o mesmo texto, devido à sua riqueza, devido à sua profundidade. Então, entendemos que com 3 anos a gente caminha ao longo da Sagrada Escritura, concluindo, se o dirigente permanecer ou se o outro também autorizar, nós retomamos e pegamos outros trechos que não foram tão valorizados, que não foram tão trabalhados de uma forma tão específica. Mas acreditamos que nós vamos concluir essa jornada e dar à igreja um conhecimento básico de toda a Sagrada Escritura, abordando pontos complexos, pontos, né, de polêmica, e trazer uma visão ortodoxa sobre eles, né, trazer uma visão que esteja apoiada numa leitura correta da Escritura, né, numa exegese correta, respeitando as doutrinas bíblicas, fazendo uma leitura, priorizando uma abordagem gramático-histórica, né, valorizando a literalidade do texto, né, se submetendo às doutrinas bíblicas. Então, nosso objetivo é esse, é trabalhar o texto a partir do respeito à ortodoxia e fornecer respostas à igreja. Então, muitas das vezes, conforme eu até coloquei aí no trabalho que eu organizei, você tem diferentes propósitos por meio do qual o pastor vai trabalhar nos cultos de terça-feira, ou culto de ensino, que pode ser em outro dia para outra congregação, de quarta, de sexta. Diferente do culto de família de domingo, diferente da escola bíblica dominical, né, um culto que vai favorecer mais uma abordagem doutrinária. Então o pastor pode abordar um tema que é de necessidade da igreja, que ele está trabalhando, ele está entendendo que precisa abordar tal assunto, então ele vai trazer em cima daquele assunto. Ou ele pode trazer uma abordagem temática, como aqui na Assembleia de Deus de Perus, eles estabeleceram um mês para falar da família. Então o pastor, o evangelista, o presbítero construíram mensagens, né, submetendo ao Espírito Santo, buscando a inspiração do Espírito Santo, mas dirigindo para a questão da família. Eu fui convidado nesse domingo para ministrar no Educandário sobre missões. Então é temático, está relacionado a missões. Então eu tenho a responsabilidade de abordar algo relacionado a missões, submetido ao Espírito, mas relacionando-se ao tema. E aquilo que eu estou chamando de teopraxia, que é teologia e praxis. A praxis é você colocar tudo aquilo que você está aprendendo em ação. Você tirar do teórico e colocar na ação, na efetividade. E a teologia, no sentido da teologia, ser esse suporte para o entendimento bíblico. Então eu estou chamando de teopraxia. É teologia, mas também é praxis. É estudo teológico, teórico, vamos dizer assim, para que a teologia possa fornecer esse suporte, né, de entendimento bíblico, mas também é praxis, ou seja, também é ação. Então é através do suporte teológico entender a Bíblia. Entendendo a Bíblia, comunicar aquilo por meio da pregação para a ação, para que as pessoas coloquem aquilo em prática na sua vida. Então eu estou chamando isso de uma metodologia da teopraxia, ok? Na qual você fornece entendimento teológico para entendimento bíblico e motiva a ação, que as pessoas coloquem aquele conhecimento em prática. E formal, né? Então o que eu posso dizer é o seguinte, com relação à formação teológica, até o momento, tá transmitindo, né? Não caiu, né? Ok. Até o momento, pela graça de Deus, eu consegui fazer 2 cursos à distância que me forneceram até o nível médio, né? Porque são cursos livres. Então eu cursei FAETESP, então, sou nível avançado pela FAETESP, sou nível médio pelo CETAD, tá certo? Então a gente trabalhou durante muito tempo com o material do CETAD, que é um material muito bom. Então trabalhamos aí com o CETAD, que é do pastor Expedito Marinho, né, lá da Zona Leste. E eu fiz o curso até o nível médio e também trabalhei com material, então eu tenho gravadas as 24 matérias dos livros da CETAD no meu canal. Então são esses vídeos que têm dado bastante suporte aí para os estudantes de teologia. E agora havíamos ingressado já na FAESP, tá certo? Da Faculdade, tá certo, Evangélica de São Paulo. Então a FAESP ela tem os núcleos, que são curso livre, e tem o curso bacharelado em teologia, que é feito lá na Conselheiro Cotegipe, lá no Belém. Então nós estávamos trabalhando com os materiais do curso livre, okay? Que fornece até o médio em teologia. E quem quer fazer o bacharelado aí tem que
ingressar na Conselheiro Cotegipe. Então, cursamos, né, FAETESP e CETAD. Temos um nível avançado FAETESP e nível médio CETAD. E a FAESP trabalhamos também com professor. Então, trabalhamos aí com material da FAESP. E agora eu estou dando suporte com o material da FAESP. Então, forneço aulas, forneço esclarecimentos, trabalho junto aos grupos de WhatsApp. Então, fico dando esse suporte com material da FAESP. E agora eu ingressei na FABAD. Então, a FABAD, Faculdade, né, de Teologia, com credenciamento do MEC e tudo. Então, me matriculei e já iniciei FABAD. Então, pretendo cursar o bacharelado em Teologia pela FABAD e, posteriormente, se Deus permitir, fazer uma pós-graduação, fazer aí um mestrado, me engajar mesmo em dar aulas, né, em matérias de teologia. Então, eu comecei já essa jornada para uma teologia mais profissionalizada, né, mais com credenciamento do MEC e tudo. Então, eu já ingressei aí na FABAD. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com relação aos cursos de grego e hebraico, eu fiz grego 1 na Faculdade Teológica Batista, lá perto da PUC, fica na Barra Funda. Então, fiz grego 1 lá, pretendo fazer o curso de grego mais aprimorado, mais especializado. Estou estudando alguns. Eu, por exemplo, posso sugerir o curso do pastor Cruvinel, que trabalha muito com o pastor César Cavalcante, né? Então, o pastor Cruvinel tem um curso de teologia, e todos sabem, né, do conhecimento profundo que ele tem em grego. Então, eu pretendo cursar com ele o grego, né, me aprimorar, porque eu fiz o grego 1 somente para ter um conhecimento básico. Então, eu consigo ler, né, o interlinear e o léxico. Então, eu vou trabalhando com isso aí. As palavras que eu quero buscar, eu vou no interlinear e busco o sentido no léxico. Além de outros materiais que fornecem um bom suporte, como a Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave é excelente, né, um material excelente para tirar muitas dúvidas já. E com relação ao hebraico, eu fiz o hebraico básico do pastor César Cavalcante, da Bethesda. Então, fiz o básico, pretendo depois continuar nos outros níveis para me aprimorar também no hebraico. Então, é fundamental. Recomendo a todos, viu? Vai lá na Bethesda, né, do pastor César Cavalcante, você vai ter lá curso de hebraico, curso de grego, ou os cursos de teologia, até o nível avançado. E também, quem quiser, tá aí a FABAD, que é uma importante instituição ligada ao IBAD, lá de Pindamonhangaba, né, Instituto de Teologia da Assembleia de Deus. Recomendo para todos. Então, estou nessa jornada no FABAD e pretendo aprimorar tanto o grego quanto o hebraico, né, com o pastor Cruvinel e com o pastor César Cavalcante, ok? Então, deixo aí essa recomendação. A importância é total, porque a gente tem observado o surgimento de certos movimentos, uma tendência mais neopentecostal, onde a palavra de Deus não é tão valorizada, ela não é tão estudada, analisada, tá certo? De uma forma sistemática, de uma forma profunda. Então, muitas das vezes o que vemos são alegorizações de certos textos que dão pretexto a certas campanhas. Então, muitas das vezes você vê certas igrejas que se satisfazem em ficar com esse movimento circular de campanhas, mantendo o povo preso em cima dessas campanhas, mas sem um aprofundamento bíblico, tá certo? Sem uma abordagem de temas que sejam mais complexos, de temas que sejam mais polêmicos e muitas das vezes temas que são mais doutrinários, como as cartas de Paulo, das certas cartas universais, o Apocalipse. Então, quando você observa essas igrejas que não dão valor a isso, você vê você vê como as pessoas, infelizmente, acabam ficando superficiais. Então, ficam cristãos muito superficiais, cristãos que não conseguem um aprofundamento na sua vida cristã, não conseguem um amadurecimento, acabam ficando nessa meninice, acabam ficando muito rasos, né, e muito instáveis. Pessoas que são levadas por vento de doutrina, que não sabem discernir entre uma igreja e uma seita. Por quê? Porque não tem um aprofundamento bíblico, não tem discernimento. Então, quando você tem uma igreja que abre mão de escola bíblica dominical, abre mão de curso de doutrina, tá certo? De dar mais tempo, mais prioridade à pregação da palavra de Deus e ao estudo da palavra de Deus, ok? Quando você tem, por exemplo, uma igreja que carrega a liturgia de cânticos, então a igreja fica aquele monte de louvor, ou faz até outras atividades, e na hora da ministração da palavra de Deus você tem meia hora para pregar
um tipo de igreja que lida dessa forma com a pregação da palavra de Deus, é uma igreja que infelizmente está condenando a sua membresia a ser uma membresia rasa. Aquilo que o autor dos Hebreus disse, que já deveriam ser mestres e ainda tem que ser alimentado com leite. Não consegue absorver um alimento mais sólido, não sabe o que é sofrer pelo Evangelho, não sabe qual é a missão da igreja, qual é a nossa responsabilidade enquanto membros do reino de Deus nesse mundo. Então você tem uma membresia que infelizmente está condenada a ter um conhecimento muito raso da palavra de Deus e não entender qual é o seu propósito no mundo. E se assusta com qualquer coisa e é levada por vento de doutrina. Então é fundamental que a igreja ela dedique tempo ao estudo da Sagrada Escritura e que aqueles que estão à frente do estudo, eles se lapidem, eles se aperfeiçoem naquilo que estão buscando, para que possam entregar algo de qualidade à igreja. E não somente barulho, e não somente emocionalismo, que muitas das vezes é isso que me irritou já em alguns cultos que participei, em algumas igrejas, onde eu vi que o apelo era sempre emocional, mas nunca uma conscientização com relação à verdade da Escritura, mas simplesmente apelos emocionais que faziam com que a pessoa se derramasse em lágrimas, ou pulasse, ou rodasse, mas no final das contas não tinha uma mudança de vida, não tinha um compromisso, não adotava um compromisso sério com o Evangelho de Cristo. Então é grave, quando a igreja não prioriza a comunicação da Sagrada Escritura da forma correta, ela está prejudicando gravemente a membresia da igreja. Uma visão correta, né, ortodoxa da Sagrada Escritura, e eles ter um bom critério para analisar as pessoas que vão juntamente com ele participar, né, desse trabalho. E eu vou acrescentar até ele ter segurança, porque infelizmente quando existe essa proposta para trabalharmos juntos, somente uma pessoa que está segura em relação ao seu chamado ministerial, que não tem medo de ver outros integrantes, né, da igreja crescendo juntamente com ele, e em algumas situações até com talentos, né, com dons que sobressaem, né, sobre a atividade dele, porque muitas das vezes você tem pastores que são levantados, né, por Deus para pastorear a igreja, mas não necessariamente ele tem muita habilidade na ministração, né, não tem muita desenvoltura na ministração da palavra. Só que o seu chamado é para pastorear, para cuidar de vidas e para oportunizar para que outras pessoas que estão juntamente com ele peguem uma parte do fardo e trabalhem junto com ele. Então, muitas das vezes o pastor ele está administrando outras pessoas ali, outras vidas, alguns irmãos que até pregam muito mais do que ele. E se ele é seguro de si, do seu chamado, ele não vai inviabilizar o trabalho desse, mas vai dar liberdade para que eles possam trabalhar junto com ele. Até ministrando sobre ética pastoral, eu falei, olhe para essa situação da seguinte maneira. Imagina um treinador de um time de futebol, né, que ele foi um jogador. Ele foi um bom jogador, mas quando ele chega já na sua maturidade e ele treina, né, ele estuda para ser um treinador, ele vai ter no seu plantel ali de jogadores, alguns jogadores que fazem muito mais fama que ele, que ganham muito mais dinheiro que ele, que tem muito mais talento do que ele teve na época dele. E como que ele vai se comportar em relação a isso? Vai se sentir inseguro ou vai se sentir feliz por ter um plantel forte de jogadores, com o qual ele pode chegar agora ao objetivo de conquistar campeonatos e também estabelecer o seu nome como um grande treinador, como uma pessoa que é campeã junto com o seu time. Assim é um pastor que tem dentro da sua congregação grandes homens de Deus, homens que estão estudando na teologia, buscando mais conhecimento para fornecer à igreja esse suporte, que são grandes pregadores, tá certo? Que são pessoas muito espirituais, usadas poderosamente por Deus na cura, no evangelismo, tá certo? Usados por Deus no aconselhamento. O pastor, diante disso, qual deve ser o seu comportamento? Se ele é seguro do seu chamado, oportunizar para que essas pessoas tenham espaço para trabalhar e empregar os seus talentos na obra, ok? Então, quando temos um pastor que tem uma visão bíblica e que tem segurança, né, do seu chamado, ele vai juntar essa equipe, vai subdividir o trabalho de modo que não vai ficar pesado para ninguém.
Então ele vai ter oportunidade, ele vai ter o momento em que precisa ter a palavra pastoral, em que ele vai aconselhar a igreja em relação a algum assunto específico. Ele vai também oportunizar para que o trabalho de estudo sistemático da Sagrada Escritura seja feito em uma terça-feira, por exemplo, isso que está sendo combinado hoje, né, em relação ao meu trabalho. Os pastores me fornecem uma terça-feira. Então eu falo, ó, nessa terça-feira aqui você vem e traz o estudo. Uma terça-feira vai ser Antigo Testamento e outra terça-feira vai ser Novo Testamento. E conforme a gente vai avançando, pela misericórdia de Deus, né, conforme diz lá em Atos, vai caindo na graça. Então, no primeiro momento, a pessoa não entende muito bem, daqui a pouco ela começa a pegar, entender a visão, e aí ela começa também a entrar, a participar do projeto. Falar, eu quero isso, eu quero percorrer a Sagrada Escritura. E aí ele fica ansioso para que esse trabalho permaneça, para que esse trabalho siga, esse trabalho continue. E quando assim acontece, a vantagem é de quem? A vantagem é do reino de Deus. A vantagem é do Senhor Jesus Cristo. O ganho é para a igreja que está, a igreja de Cristo, que não está limitada a placas, que não está limitada a CNPJ. A Igreja Universal dos Salvos. A vantagem é para o reino de Deus. E o pastor obtém seu benefício em estar oportunizando esse espaço para que a palavra de Deus seja pregada e as vidas sejam edificadas. E ele possa apresentar diante do Senhor Jesus Cristo um bom trabalho. Um trabalho feito com excelência. Um trabalho feito para edificação de vidas. Ok? Então, quando um pastor ele está bem seguro de si e ele tem uma visão correta com relação à obra de Deus, com relação à Sagrada Escritura, você tem oportunidades ricas, oportunidades maravilhosas para que ele se engaje no projeto e para que ele também permita que outras pessoas entrem no projeto. Não fica pesado para ele e não fica pesado para ninguém. E assim cada um pega uma parte do fardo e vai fazendo a obra de Deus da melhor maneira possível. Inclusive, quando você tem pessoas diferentes participando desse projeto, você tem diferentes abordagens, porque cada pessoa é usada por Deus de uma maneira. Então, tem pessoas que têm uma abordagem numa pregação mais explosiva, mais pentecostal, vamos dizer assim. Outros são mais intelectuais, então trazem uma abordagem mais profunda, numa análise mais exegética, tá certo? Outros trabalham muito no aconselhamento, então vão dar essa tendência aos textos nos quais ele vai trabalhar, e assim vai enriquecendo a igreja, porque aí são multiformes ações do Espírito Santo trabalhar. Então acredito que um pastor que tenha a visão e uma igreja que esteja comprometida, ninguém segura, meu irmão. E aí a Sagrada Escritura vai ser compartilhada e a igreja vai ser enriquecida. Acredito que isso pode trazer grandes benefícios à obra de Deus. Para você, o que está acontecendo, tá? O que acontece? É geral o interesse hoje, né, por um aperfeiçoamento maior na teologia. Houve um tempo que a igreja, inclusive numa live do que o senhor fez, eu não vou me lembrar os participantes, mas foi dito em relação a um receio que havia com relação aos estudos teológicos. E eu até, nas oportunidades em que eu estou ministrando aulas de teologia em ética, por exemplo, ética cristã, ética pastoral, eu até digo, olha, é compreensível que em determinado momento os pastores se vissem receosos com relação aos estudos em teologia. Por quê? Não tínhamos muitas instituições com uma teologia ortodoxa. Muitas das vezes, os alunos que buscavam um conhecimento teológico acabavam caindo nas mãos de uma teologia mais liberal, uma teologia muito voltada para a crítica, tá certo? E não tanto para a análise, para o estudo. Então, quando você tinha pessoas que não tinham a devida maturidade bíblica, maturidade espiritual, e acabavam submetidas a esses estudos que eram de um âmbito mais crítico sobre a Sagrada Escritura, isso trazia esfriamento, sim, isso trazia confusão, sim. E muitas das vezes essa pessoa que estava num desenvolvimento espiritual muito salutar, acabava voltando para a igreja com mais dúvidas do que soluções. Eu já me deparei com alguns teólogos que, em vez de trazer fortalecimento à igreja, ele colocava minhoca na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas terem dúvidas em relação a muitas abordagens bíblicas, sem necessariamente trazer uma solução para essas dúvidas. Então, muitas das vezes, o medo repousa sobre isso.
Agora, com o crescimento de muitas escolas que temos observado hoje, que tem de fato adotado uma teologia mais ortodoxa, vamos dizer, uma teologia mais fundamentalista, na qual a Sagrada Escritura é sim revelada por Deus, a Sagrada Escritura é sim infalível, um estudo histórico-gramatical que prioriza mais uma abordagem literal dos textos e não toda essa alegorização, você tem instituições hoje na qual o aluno de fato tem um ganho, na qual o aluno de fato entra para estudar e consegue um suporte teológico para entender a Bíblia. E volta para a igreja podendo aproveitar todo esse conhecimento teológico no fortalecimento da fé das pessoas. Com isso, você vai ter pessoas que não engolem qualquer coisa. Pessoas que estudam a Sagrada Escritura e também estudam as matérias teológicas e com isso têm uma compreensão maior. Tendo uma compreensão maior, eles vão ser mais criteriosos. Não é qualquer tipo de pregação que eles engolem, não é qualquer tipo de mensagem que eles aceitam. Se a mensagem contém erros, erros serão apontados, serão indicados. E aquele que comunica mensagens com erros serão cobrados e terão que se justificar em relação a isso, terão que se corrigir. Então, muitas das vezes, a crítica aos teólogos, ela vem de pessoas que estão inseguras quanto ao que pregam. Eu já tive muitas situações nas quais eu assentado ali na igreja, observando a pregação, e o pregador, vez ou outra, quando iria comunicar algo que era um tanto inseguro, por exemplo, quando ele vai comunicar algo na sua pregação que não necessariamente é bíblico, mas é o que ele tirou de Flávio Josefo, é o que ele tirou de Eusébio de Cesareia, é o que ele tirou de outros autores do judaísmo antigo, tá certo? Filon de Alexandria, né? Ou Orígenes, ele vai e mistura aquilo com a Sagrada Escritura e comunica como se fosse Bíblia. E aí, com isso, ele comunica algum tipo de conteúdo que as pessoas não têm acesso lendo só a Bíblia e passa por uma pessoa sábia. Nossa, como é que ele sabe isso? Como é que ele tem essa informação? E muitas das vezes essa informação é extra-bíblica. Essa informação, mesmo que ela seja útil em alguns momentos, e principalmente se você for honesto e dizer que aquilo não é Bíblia, aquilo é informação extra, que você está comunicando como uma hipótese apenas, você poderia utilizar ela de uma forma saudável. Mas quando você mistura aquilo na sua pregação como se fosse Bíblia, e empurra como se fosse Bíblia, e passa por uma pessoa ultra sábia, né, que sabe coisas que os outros não sabem, aí é onde o pregador vai, para tentar se blindar, ele já dá logo uma no teólogo. É porque os teólogos não vão aceitar. É porque tem irmão aí de cara fechada. É porque tem irmão aí que é contrário, né? O movimento é contrário à mensagem. E o que é isso? Isso é a tentativa de uma vacina contra a crítica. Se precavendo já, porque ele vai comunicar algo duvidoso e já tentando, né, se livrar da responsabilização. É tentativa de transferir a responsabilidade para outra pessoa, né? Como se a culpa daquela correção não fosse dele, mas fosse da frieza do teólogo. O teólogo não entra no movimento dele, que ele quer provocar por meio daquela pregação. Aí, para se precaver, ele já dá logo uma no teólogo, para tentar desmaiar ele. Mas com relação a isso, aqueles que têm um propósito, aqueles que têm um compromisso com a integralidade da Sagrada Escritura e a ortodoxia, devem suportar tudo que for. Infelizmente, eu já tive ocasião de precisar corrigir pregações na aula de EBD. Um pregador que inclusive chegou dando carteirada, porque ele tinha se formado pelo Mackenzie, e ele veio dizer no meio da sua pregação que Jesus se atrasa. Porque quando fala acerca de tardar, ele interpretou aquilo na sua mensagem como sendo atrasar. E ele colocou que Jesus se atrasa. E aí, na escola bíblica dominical, eu disse: o texto que ele usa para provar que Jesus se atrasa é o texto que diz para mim e para você que Jesus não se atrasa. Porque se atrasar é marcar um horário. Se ele marca uma hora com você, 11 horas da noite eu vou te encontrar em tal lugar. Se ele chegar 11h01, está atrasado. Mas se ele dizer: olha, eu vou te encontrar, me espere, aí você não pode dizer que ele se atrasou, mas você pode sim afirmar que ele deu a ordem para que nós esperássemos, para que nós estivéssemos atentos ao grande dia do arrebatamento. Quando será? Ele mesmo disse que não sabe. Claro que hoje está restituído a glória que ele tinha junto ao Pai, obviamente ele sabe, mas no seu estado como servo, como homem encarnado, como Paulo disse, esvaziando-se, né, e tomando a forma de servo, ao ser perguntado, ele disse: somente o Pai sabe. Nem os anjos sabem, somente o Pai.
Então, nessa condição, ele diz: eu vou voltar, né, como ele mesmo prometeu para nós, nos levaria para estar junto a ele. Quando será? Não é dito, não é sabido, mas somente nós temos o compromisso de esperar. Se nós temos o compromisso de esperar, não importa quanto tempo tardar, nós temos que esperar. Então, por mais que tarde, Pedro fala acerca disso, né, que muitos dizem: onde está a sua vinda, né, que está tardando, mas Pedro mesmo responde: por amor de muitos, para que muitos venham também a chegar à salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não há atraso nisso, mas há sim expectativa a qualquer momento da sua vinda, do arrebatamento da igreja. Então eu precisei corrigir, eu corrigi com todo respeito, eu não tive a intenção de denegrir o irmão, de destruir, tá certo, a sua mensagem. Eu não atentei contra a sua pessoa, não foi ad hominem, não foi contra ele mesmo, mas eu disse, como responsabilidade para com a igreja, e a responsabilidade para com a igreja está acima, tá certo, do compromisso que eu tenho com fulano, ciclano, beltrano, a responsabilidade que eu tenho com a igreja de Cristo, eu precisei trazer esta correção, falar, o texto que diz que Jesus se atrasa, que ele supostamente diz que Jesus se atrasa, é o texto que diz que ele não se atrasa, ele tarda. Mas o quanto tempo ele tardar, nós temos que esperar, aguardar pela sua vinda a qualquer momento. Então, diante disso, surge certa insegurança. Diante disso, surge um compromisso maior, surge uma responsabilidade maior, mais pesado. Ele vai pregar e ele sabe que existem pessoas ali que estão estudando, estão analisando sua pregação, estão analisando sua mensagem. Agora, diga para mim, baseado mesmo no título dessa live, Live dos Bereanos. O comportamento que foi incentivado por Paulo foi o comportamento dos bereanos, uma sinagoga a quem ele expôs o evangelho, pregando Jesus através do Antigo Testamento e que iam esquadrinhando tudo aquilo que ele estava pregando, conforme ele ia citando os textos em que ele revelava Cristo através do Antigo Testamento, eles liam para saber se ele estava lendo corretamente, se ele não estava manipulando, se ele estava distorcendo a leitura da palavra, praticando a exegese, incutindo no texto que ele não diz. Então, quando eles fizeram essa análise criteriosa, Paulo não temeu. Paulo não se atemorizou diante desse escrutínio, dando dessa análise. Pelo contrário, ele louvou o comportamento dos bereanos e ele incentivou para que todos adotassem o mesmo comportamento. Ele estava falando de uma sinagoga, de judeus, mas o comportamento deles foi aprovável. Que as pessoas façam como os bereanos, que analisem as pregações, que julguem as pregações. E outra coisa, é para julgar até profecia. Então, quando você vê na administração da igreja, na liturgia, virem profecias, precisam ser também analisadas à luz da Sagrada Escritura. Então, essa atitude de análise, ela traz insegurança àqueles que não se preparam, àqueles que não são responsáveis com a ortodoxia da palavra, mas ela tem que ser mantida. Então, pode fazer cara feia, pode fazer o que for, precisa ser mantida. E isso que o irmão perguntou, eu também já senti isso na pele. De certos pregadores, certos preletores, que a primeira coisa que ele faz, vão bater nos teólogos primeiro, porque sabe que a gente vai pregar coisa duvidosa, então já vai logo descredenciando os teólogos, né? Mas não tem jeito, todo aquele que se debruça sobre a Sagrada Escritura para estudá-la é teólogo, então acaba não escapando disso. O estudo integral da Sagrada Escritura, ou como eu estou chamando a teopraxia, ela se perder em relação a essa conexão com a inspiração do Espírito Santo de Deus, ela viraria algo apenas formal, né? Algo apenas humano. E cair para esse nível seria, em vez de fortalecer a igreja, enfadar a igreja com um discurso humano. Então eu já estive em contato com pessoas que, infelizmente, tinham muito de conhecimento teológico, mas haviam perdido esta comunhão do Espírito, haviam perdido essa conexão com o Espírito. E a sua pregação era apenas um discurso. E esse discurso humano não fortalece a vida de ninguém. Uma coisa que eu até comunico, né, durante as aulas, as pessoas que vêm na aula de homilética, por exemplo, as pessoas que vêm até a igreja, nas suas diferentes condições, elas estão em diferentes situações de vida. Uns vieram com seus carros, outros vieram de ônibus, outros vieram a pé.
têm diferentes necessidades, mas todas estão buscando por Deus. Todas estão buscando pela comunhão com Deus. Então, você necessariamente precisa da direção do Espírito para que possa alcançar essas vidas e possa comunicar-lhes algo que venha enriquecê-las, que venha fortalecê-las. Não adianta simplesmente um discurso com um alto nível teológico, um alto nível filosófico, porque isso não alimenta espiritualmente a vida das pessoas. Então, quando você se depara com a missão, com a oportunidade, né, com o privilégio de comunicar a Sagrada Escritura, você precisa necessariamente submeter isso ao Espírito. Então, mesmo que o estudo, o ensino, seja assim, sistemático, tá? Então, seja assim, metodológico. Então, um método bem trabalhado que vai seguindo, né, por meio dessa sistematização. Mas, para cada ministração, é necessário ela estar submetida à inspiração, à direção do Espírito Santo de Deus. Então, é algo que nós construímos e apresentamos ao Espírito e entregamos ao Espírito, porque quem vai dar o direcionamento de como aquilo tem que ser ministrado será sim o Espírito Santo de Deus, que vai comunicar dentro daquilo que a igreja precisa, dentro daquilo que a igreja necessita, mas vai comunicar algo profundo, vai comunicar algo bem trabalhado, algo bem construído a partir de um estudo prévio. Então, um estudo prévio, uma elaboração de um esboço, por exemplo, né, para que você possa ter uma mensagem que tem começo, meio e fim, que faça sentido, que comunique algo, que ensine algo às pessoas. Mas durante o comunicar dessa pregação, se o Espírito não direcionar, você está perdido, porque vai ser apenas um mero discurso humano. Então, para ouvir discursos humanos, as pessoas não vão se deslocar da sua casa, não vão gastar o seu tempo, não vão permanecer, né, ali ouvindo apenas discursos humanos, ouvindo apenas discursos acadêmicos. Então, é fundamental. Aquilo que você falou é imprescindível. Que tudo aquilo que seja feito na obra de Deus seja subordinado à direção do Espírito Santo de Deus. E como palavras finais, novamente agradecendo aqui ao espaço, a oportunidade, né, que foi dada, eu quero deixar esse chamado, este apelo, né, para que nós olhemos para esta missão, olhemos para esta necessidade, ok? De galgar todos os textos da Sagrada Escritura. Por quê? Você fez a leitura integral da Bíblia. Eu também já fiz algumas leituras integrais da Sagrada Escritura. E ao longo da leitura que eu fiz, por exemplo, eu peguei um caderninho e comecei a anotar temas que eu gostaria de abordar. Então fui anotando e enchei o caderno. Eu, cada vez que me debruçava sobre o texto, fazia primeiro uma oração e ia fazendo aquela leitura, clamando ao Espírito Santo de Deus que me mostrasse, né, que me revelasse as suas riquezas naquele texto. Eu fui encontrando diversas abordagens, às vezes várias abordagens sobre o mesmo texto. Então, conforme você vai fazendo essas elaborações e vai guardando e vai trabalhando sobre elas, você começa a perceber que existem muitas riquezas a serem exploradas, muito conhecimento a ser compartilhado, muitas dúvidas a serem sanadas, muitos temas a serem trabalhados apologeticamente. E nós temos visto a cada dia que se passa aumentar o nível de complexidade do ataque à igreja. Então você tem hoje, por exemplo, o risco de muitas teologias distorcidas, alimentadas por ideologias do marxismo cultural, por exemplo, trazendo perspectivas completamente distorcidas sobre a Sagrada Escritura, ressignificando, reinterpretando ou atualizando, como o outro queria lá, uma atualização sobre a Bíblia, para adaptá-la ao contexto da atualidade, à moda da atualidade. Então, quando você percebe esta complexidade do ataque que a igreja vem sofrendo, se você não se preparar para dar uma resposta que seja a nível, você infelizmente vai sofrer as consequências disso, com muitas pessoas que vão sendo atacadas ao longo da sua jornada, participando ou numa faculdade, ou no ambiente de trabalho, ou sendo assediado por uma seita. Então você tem muitas seitas aí que se especializam em assediar pessoas de outras igrejas.
Então, se você não lhes fornecer esse antídoto, não lhes fornecer essas ferramentas, você está entregando-as. É como um pastor que, em vez de cuidar do rebanho, deixa a cerca toda arrebentada, não observa que o lobo está se aproximando, não conduz as ovelhas de uma forma correta, deixa elas espalhadas como elas quiserem. É como é falado na profecia, né, da Sagrada Escritura. São ovelhas sem pastor, que é a situação que Jesus observou de Israel. São ovelhas que estão andando desgarradas, sem pastor, sem orientação, sem cuidado, sem zelo, né, pela vida delas. Então, o chamado a esse trabalho dessa teopraxia, desse estudo teológico e esta praxis, essa aplicação da Bíblia à vida das pessoas, é um chamado para a responsabilização sobre a vida espiritual da igreja, para que a igreja receba a comunicação da Sagrada Escritura de uma forma sistemática, ela seja trabalhada apologeticamente, seja trabalhada teologicamente, e assim ela possa estar pronta a se fortalecer, a participar de um avivamento espiritual autêntico, e não barulho somente, e não movimento somente, mas um avivamento espiritual autêntico, com resultados observáveis na vida. Como Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Então a fé autêntica tem que produzir obras na vida, e isso, acredito eu, alcançamos por meio do estudo sistemático da Sagrada Escritura. Então é um apelo para que nós nos envolvamos com isso. O que eu pretendo desenvolver, o que eu estou trabalhando para desenvolver, é um método que pode ser abraçado por qualquer igreja, qualquer denominação, e implantado na sua igreja. Então eu não estou trabalhando a nível apenas denominacional. Estou trabalhando algo para que fique disponível para que as pessoas adotem e trabalhem na sua igreja. Uma ferramenta que ela traz para a sua igreja e aplica lá. E assim, estuda a Sagrada Escritura, fornece subsídios à igreja, trabalha, né, tirando todos, precavendo as igrejas contra esses ataques, e assim serve a Deus de uma forma cada vez melhor, crescendo na graça e no conhecimento, ok? Muito obrigado.